Uma história de coragem. A vida. Bom, sou o Elton Roberto, meu nome completo é o Elton Roberto. A primeira coisa que as pessoas perguntam sempre, qual é o seu sobrenome? Eu disse, eu não tenho sobrenome, é o Elton Roberto. Tenho 47 anos, sou advogado criminalista há 25 anos. Tenho um escritório em Maceió desde 1997, quando vim para cá, me mudei para cá. Eu sou PhD em Justiça Penal Internacional pela Universidade de Pavia, na Itália. E essa história com a Itália é uma história interessante. Quando eu fiz meu mestrado na UFAL, primeira turma, em 2004, eu já utilizei o inglês como língua de proficiência para poder passar no exame de admissão. Quando você vai fazer doutorado, que foi na UFPE, em Pernambuco, eu não podia mais usar o inglês e tinha que escolher uma outra língua. E eu achei que o italiano era uma língua fácil, muito mais próxima, né? As pessoas acham espaguete, aquela coisa toda. E eu levei 0 na prova de proficiência em italiano. Ao invés de eu me retrair nesse 0, eu procurei aprender italiano. Aí eu disse, eu vou aprender italiano. Passei praticamente 1 ano estudando italiano. E na outra prova, na UFPE, aí eu tirei 10 na prova de italiano e 10 no projeto e fui aprovado em primeiro lugar no doutorado. No meu doutorado surgiu um concurso para uma vaga na Universidade de Pavia, era uma única vaga para estrangeiro. Tentei e fui aprovado em primeiro lugar também, no mundo inteiro, né? Um alagoano de coração acabou indo para Pavia. E isso me dá um orgulho enorme, porque ser professor para mim foi uma coisa que nasceu comigo desde a adolescência, né? Eu sustentei os meus estudos, boa parte deles dando aula de inglês. Antes disso, aí a história pega um pouquinho. Antes de Maceió, eu morei em Santos, me formei em Direito na Universidade Católica de Direito de Santos. Trabalhei muito para poder me formar, porque era uma faculdade particular, né, privada. Eu vinha de uma escola pública e tinha que pagar os estudos, porque nessa época as pessoas têm que entender que o acesso à universidade pública era feita só para pessoas que tinham muito dinheiro. E lá eu estudava pela manhã, das 7 da manhã até meio-dia e meia almoçava, 1 hora da tarde estava na sala de aula já, onde eu dava aula de inglês, no CCAA, da 1 da tarde até as 10 da noite. Eu tinha que fazer esse horário todos os dias, porque se não fizesse eu não tinha condições de pagar a minha faculdade. Aí me formei e iniciei minha carreira na advocacia aos 22 anos na cidade de Santos. Essa minha volúpia por aprender foi o que me libertou, porque meu pai sempre dizia uma coisa, né? Que o filho de pobre, ele só devia se libertar com conhecimento. E eu aprendi isso. O conhecimento me libertou. Então assim, foi com o inglês que eu consegui melhorar a minha situação, né, de emprego, porque até então também eu era office boy. Em Osasco, a cidade onde eu nasci, eu ajudava meus avós, ou na feira, Cristiano Ceasa, ou tomando conta de carros. E lógico que eu não tinha noção da miséria, da pobreza que a gente vivia, porque para a criança tudo é lúdico, né? Você achar que ele está tomando conta de um carro, está fazendo alguma coisa, você está na feira falando de limão, falando de coisas, é tudo lúdico. Então eu não tinha essa noção. A casa que minha avó morava, onde eu praticamente me criei a minha infância, ela não tinha banheiro, então a gente tomava banho dentro de um tambor, e pra gente era lúdico isso, né? A gente fazia as nossas necessidades no mato, pra gente era lúdico, a gente não tinha noção de que isso era um lugar onde a dignidade não se encontrava presente em um lar. Meus avós maternos são paraibanos e saíram de uma seca muito forte aqui na Paraíba e foram para Osasco tentar a sorte. Então de manhã eu lembro que eu acordava, minha avó fazia o café, colocava um pão com manteiga, era o que a gente tinha, e a gente ia logo para o paredão do trem para ajudar o pessoal a estacionar os carros, onde a gente ficava tomando conta daqueles carros. Depois a gente dava esse dinheiro para minha avó para ela comprar alguma coisa. Bom, meus pais, Ezequiel, e a Maria, minha mãe, né? Meu pai sempre foi um cara muito batalhador. A história dele é uma história muito de superação. Talvez por conta dele, ele tenha passado
passou fome quando era pequeno, segundo ele nos narra, né? Ele nunca deixou de passar fome, isso é bem claro, deixar isso. Mas ele passou fome, sofreu com a violência paterna. Meu avô batia muito nele, batia muito na minha avó. Então, assim, eu sou uma pessoa avessa à violência por conta da violência que meu pai sofria e nos relatava. Então, a violência para mim sempre foi uma coisa que não me marcou pessoalmente, a mim, mas como as histórias que meu pai me contava, me impressionou demais, entendeu? Minha mãe, Maria, ela é a mais velha da minha avó Esmeralda, de um número de 14 irmãos, né? E como não tinha uma formação, ela não é alfabetizada a ponto de ter um emprego maior, ela trabalhou em muitos lugares e depois, quando casou meu pai, ficou só prendas do lar, né, cuidando da gente. Então é uma pessoa muito carinhosa, é uma pessoa que tem em mim assim, um sentimento muito grande. Até hoje, quando liga para mim, liga para dizer se eu já comi, se eu tô bem, coisa de mãe, né? Mas o meu avô era um cara muito espirituoso, né? Eu digo que meu avô era foi um dos caras mais alegres que eu conheci, porque ele nunca deixou a gente perceber essa pobreza. Então, para gente dormir, ele juntava duas poltronas e fingia que era um avião ali. Todo mundo queria dormir naquele lugar, ou seja, não tinha cama, mas a gente queria dormir naquele arranjado, né? Porque meu avô fazia uma história com que aquilo fosse lúdico pra gente. É como eu disse, né? A criança não tem noção da sua miserabilidade, da sua pobreza, da sua miséria. Para ela é tudo lúdico. E é isso que eu tenho visto, por exemplo, passeando pelos bairros de Maceió. A gente vê crianças na lama e brincando sem ter a noção dessa pobreza. E às vezes eu me enxergo muito nelas. A política. A minha entrada na política, agora, se deu em 2013 para 2014, mas tem uma história muito antes disso. Ela começa em 89, com a primeira eleição presidencial. Eu era do centro acadêmico da Faculdade Católica de Direito e tivemos a ideia de fazer um debate com os presidenciáveis. E aí eu conheci o Lula. Então ele conquistou meu voto pessoalmente. Então assim, esse voto conquistado pessoalmente fez com que eu passasse a ser um militante. E aí eu saio dessa atividade político-partidária a partir da eleição de Lula. 2003, 2002 ele venceu e eu só fiz votar, pedi a voto para votar e fui cuidar da minha vida. Acho que como todo mundo foi, né? E o país foi andando bem até então. Aí em 2013 chegam as jornadas de junho e aí a gente começa a ter preocupação. Porque as jornadas de junho, ao invés de ser a história de vem pra rua, o povo vai pra rua, o povo foi pra rua sem pauta. Não existia uma pauta. Eu que sempre trabalhei nos movimentos estudantis, toda vez que a gente ia para algum movimento, a gente tinha uma pauta. A gente sabia o que a gente queria, a gente tinha um pedido para fazer, a gente tinha uma reivindicação, né? E aí vem em 2014 a eleição de Dilma. E eu entro então para a eleição de Dilma com receio exatamente de que as conquistas dos 13 anos do Partido dos Trabalhadores, que foram feitas para as pessoas mais pobres, aquelas pessoas que como eu, né? Que eu sentia, poxa, eu tive que pagar a minha faculdade. Tem muita gente que eu, professor universitário, já via que não precisava mais pagar a faculdade. A universidade passou a ser uma universidade pública para todos, ou pelo menos para uma grande maioria de pessoas que não teriam condições nunca de pagar uma faculdade. Então a minha entrada no Partido dos Trabalhadores, logo no momento, aí você vem todo mundo, mas por que nesse momento? Por que eu iria me acovardar nesse momento? E pegar um outro, fui convidado por vários partidos. E eu disse não, eu só vou ter condição de estar em um partido político daquele que, em 89, aquela pessoa que conquistou meu voto. É o partido do Lula, era o Partido dos Trabalhadores. Para muita gente foi fácil, enquanto o partido estava em alta, se filiar ao PT, né? Ganhar cargos pelo PT, dizer que era petista, tirar foto com o Lula, tirar foto com o Dilma e estampar. Essas pessoas hoje são as mesmas que cospem, né? Que escarram, que falam fora Dilma, fora Lula, fora PT, fora tudo isso. Eu não sou assim, não. Um amigo meu, ele é amigo meu, no bom e no ruim. O sonho. O meu sonho na política é que a gente consiga transformar a sociedade em uma sociedade mais justa, menos desigual, né? Para que o acesso a bens, tanto de consumo, quanto de cultura, educação, saúde, esporte, lazer, habitação. Então a política consegue fazer isso, desde que você consiga tratar isso de maneira decente.
A gente precisa libertar as pessoas. A terra de Zumbi dos Palmares não pode ser uma terra da escravidão do voto. Então esse é o meu sonho na política. Se eu vou conseguir, eu acho que sim. Em 2016, o Elton Roberto quer levar a coragem de uma vida inteira para a Câmara dos Vereadores. Vote o Elton 13013.